Olá, o panorama desta quinta-feira, 6 de agosto, está começando. Veja agora os destaques desta edição. No Giro de Notícias, campanha do governo pretende incentivar o comércio e movimentar a economia. Projeto de São Sebastião do Anta leva dinamismo, saúde emocional e mental às famílias da cidade. Prefeitura de Caratinga poderá dispor de recursos para acomodar moradores de rua em hotel em casos de Covid-19. Vamos falar também sobre a bolha informacional que pode restringir o acesso à diversidade de conteúdos. O tema do nosso quadro Saúde Mental de hoje é procrastinação. E ainda, membros do novo Conselho de Cultura de Caratinga tomam posse em cerimônia virtual. Essas e outras notícias agora no Panorama. Entre 3 e 13 de setembro vai acontecer a Semana Brasil, uma campanha do governo para incentivar o comércio e movimentar a economia. O secretário executivo do Ministério das Comunicações destacou que a Semana Brasil deste ano vai priorizar o pequeno e o médio comerciante. Semana Brasil vai ter início numa quinta-feira até o outro domingo, pegando 2 fins de semana. Ela vai priorizar o pequeno e o médio comerciante. O mote da Semana Brasil será todos juntos com segurança para a retomada e um emprego. Na coletiva de imprensa de ontem, o secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo, respondeu um questionamento que muitos mineiros têm feito. Quando será possível saber que o estado já passou pelo pico da pandemia da Covid-19? Nós tínhamos projeções que elas mostravam que nós teríamos um número maior de casos entre meados de julho e meados de agosto. Ou seja, essas projeções, elas lá atrás, elas nos sinalizaram que poderia efetivamente haver um pico. Como efetivamente nós não gostaríamos que tivesse um pico, nós começamos a tomar atitudes, fizemos várias reuniões com todas as prefeituras do estado, objetivando que aquelas prefeituras que estivessem com a flexibilização muito grande retrocedessem de forma que nós não tivéssemos um pico. Neste momento o que nós estamos vendo é que em relação à projeção de pico nós efetivamente não chegamos naquele nível tão alto, mas nós estamos trabalhando num platô. E esse platô seria um platô no nível relativamente alto, seria talvez aí um planalto, né? Mas a ideia que nós temos é que nós vamos manter algum tempo nesse nível até começar a cair. Então é necessário se esperar efetivamente que nós tenhamos uma sinalização clara de que realmente nós já estamos caindo. Em alguns indicadores que nós acompanhamos, nós já vemos uma tendência à queda. Mas como a tendência ela é muito inicial, ela não há ainda uma confirmação que efetivamente nós estamos na queda. E aí sim, a partir do momento que nós soubermos o que é a queda, aí nós definimos o final do platô. Desde cedo é importante motivar as crianças a terem atividades relacionadas à linguagem, coordenação motora e vínculos afetivos. O projeto Criança Feliz da cidade de São Sebastião do Anta atende mais de 100 crianças. A atuação de uma equipe multidisciplinar tem levado mais dinamismo, saúde emocional e mental às famílias. O programa ele tem as visitadoras que vai toda semana na casa levar as atividades. A atividade ela é elaborada de acordo com cada criança. Para desenvolver coordenação motora, linguagem. A gente está fazendo as atividades remotas, que a gente só leva atividade na porta da casa. A gente não está tendo esse contato direto com as crianças. A gente tem 4 visitadores no município que atende essas 100 crianças, incluindo as gestantes. A gente, de início, levou um termo para as mães estar autorizando essa visita, as meninas vão de máscara, levam álcool gel, tem todo esse cuidado, E a gente também leva as orientações para prevenção, da importância das máscaras, a importância de lavar as mãos das crianças com água e sabão, dessa higienização mesmo. Com o objetivo de atender moradores de rua, a Prefeitura de Caratinga poderá dispor de recurso
repassado pelo governo federal para provimento de acomodações individuais em hotel, nos casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. O dinheiro também será usado para fornecimento de alimentação e outros itens básicos. Nós estamos buscando outros meios para poder apoiar esta população. Portanto, o hotel que porventura ganhar nessa licitação, ele irá receber caso essa pessoa em situação de rua aceite a nossa oferta para que eles fiquem em isolamento e, portanto, será pago aquilo que for usado. E finalizo dizendo que trata de um recurso federal que é uma opção que temos para oferecer e proteger a nossa cidade e a nossa sociedade. Muitas mídias sociais e até sites de busca, como o Google, por exemplo, estão programados para só nos mostrarem os temas que gostamos. E isso pode ter um grande efeito na forma como pensamos. Você já ouviu falar em bolha informacional? Você sabe que vive em uma bolha, principalmente nos meios digitais? A bolha social, ou a bolha de informação, ou até os filtros bolha, são efeitos de isolamento que nós causamos de acordo com os nossos cliques. Embora também existam bolhas sociais fora do ambiente digital, mas a ideia da bolha é quando você, por algum tipo de instrumento, você agrega um conjunto de pessoas num dado espaço e você não consegue sair dali para trocar ideias com pessoas que não pensam igual a você. Quando acontecem as plataformas sociais que permitem você escolher, você se expressar, isso começa a tomar um rumo mais forte. Quando começam a aparecer para você apenas informações sobre o que você busca e consome, mesmo que isso seja vantajoso, em alguns pontos também pode te colocar em uma bolha. Essa bolha pode limitar as informações que você recebe, fazendo com que você consuma só aquilo que busca. Só veja posts que se encaixam com a sua visão de mundo e cá entre nós. Isso não é saudável na internet. Isso é um efeito que acontece devido aos algoritmos. Então, dependendo da decisão, da curadoria, da edição dos algoritmos, a gente tem a nossa bolha. Nós temos um lado que é bastante positivo, de que, nossa, eu agora acesso qualquer tipo de informação na internet, o conteúdo está à minha disposição. Ok, é algo bastante positivo. Por outro lado, há na internet aquilo que nós chamamos de invisível, é a curadoria invisível. A gente acredita que a nossa página, ela está com as informações de acordo com o que a gente quer. E, na verdade, esta curadoria que não é feita por nós, e sim por estes algoritmos, eles determinam aquilo que nós vamos ler. Dentro destes grupos ou deste espaço de bolha, você pode disseminar conteúdos dos mais diversos, desde uma notícia jornalística até o oposto desta notícia, que é a notícia falsa ou, enfim, a desinformação. Vamos pensar o seguinte: será que o filtro bolha prejudica ou beneficia o usuário? É fato que, por um lado, eu vou encontrar mais informações sobre o que eu busco, mas e a oportunidade de entender opiniões contrárias? Eu vou perder, além da preocupação de só receber um lado da notícia e ouvir apenas uma opinião sobre determinado assunto. O risco de compartilhar e acreditar em notícias falsas, as fake news, é muito maior dentro de uma bolha. Todas estas plataformas, lá naquele item configuração, tem uma possibilidade, eu diria quase que obrigatória, que precisa ter, onde você determina o que é prioritário para você naquela rede.
Então, por exemplo, eu marco que eu quero ver prioritariamente notícias do jornal XYZ. Então, se a pessoa tem este conhecimento, ela consegue talvez adquirir um comportamento que faça com que ela busque outras informações. Hoje os algoritmos controlam fortemente o processo porque tem uma questão comercial por trás. Essa empresa, ela necessita de um Facebook, ela necessita de um Google, ou seja, ela necessita de uma outra empresa para poder colocar a sua propaganda, para poder se relacionar com seus públicos. Neste momento, eu como empresa, eu não consigo acessar todas as pessoas que eu gostaria, eu não consigo viralizar, disponibilizar a minha marca para todo mundo conhecer, justamente porque as pessoas já estão dentro das suas bolhas. Como que eu faço isso? Pagando. Novamente, nós voltamos aos interesses das grandes corporações. E quem são as grandes corporações hoje? As donas, entre aspas, as donas dos algoritmos. Além de fins políticos que podem influenciar na democracia de um país inteiro, as grandes empresas também usam esses dados para se beneficiar. A partir do momento que algo que a gente busca e recebe em troca como informação não é determinado por nós, a nossa liberdade deve ser questionada. O que vem pela frente é uma sociedade que estará sim conectada. Você será um dado, você já é um dado hoje, mas tem todo um conjunto de aspectos humanizados aonde você está cada vez mais pensando em empoderar o ser humano para poder estar nesse ambiente que não tem volta. Você costuma adiar aquelas questões que precisam ser resolvidas ou frequentemente deixa as tarefas para depois? Se a resposta é sim, você pode ter desenvolvido o hábito de procrastinar. Este é o tema de hoje do nosso quadro Saúde Mental. O que é a procrastinação? É o hábito que muitas vezes nós temos de adiar a tomada de uma decisão. Quando nós vamos deixando as coisas para depois, quando acreditamos que aquilo pode ser resolvido em outro momento, e aquilo pode trazer para a gente um desgaste emocional. Por quê? Porque normalmente a gente vai procrastinar aquilo que não traz muito prazer, aquilo que a gente não está querendo fazer na hora. Ele pode ser em qualquer âmbito, pode ser no trabalho, pode ser em relação afetiva, em qualquer situação de um comportamento ou de alguma situação que a gente precisa resolver e a gente acaba adiando. Por que isso pode ser incômodo? Porque isso pode trazer para a gente um sofrimento e entender que existem situações necessárias e que eu fico o tempo todo adiando. E pode, de alguma forma, incomodar e trazer ansiedade. Por que eu posso ficar ansioso? Porque eu sei que eu tenho que fazer, que é uma responsabilidade minha, mas como aquilo não envolve tanto prazer, eu adio. Essa procrastinação ela faz parte do ser humano. Existem formas de lidar com ela para que a gente possa evitá-la? Com certeza existe. E é muito interessante a gente entender a procrastinação. Por quê? Porque, na verdade, existem pessoas que são procrastinadoras, mas que elas conseguem resolver as coisas. E isso gera até uma forma de criatividade. Mas existe uma forma de procrastinação que ela é mais doída. Por quê? Porque eu não consigo resolver aquilo que eu tinha que resolver, eu deixo para a última hora e eu não sou criativo para resolver e aquilo vai incomodando até a minha percepção de mim mesmo, que eu vou sentindo que eu sou incapaz de fazer as coisas. Então hoje estamos falando um pouquinho sobre o que é procrastinação. No próximo vídeo a gente fala sobre algumas características que podem nos ajudar a evitar a procrastinação. Espero mais uma vez ter contribuído e agradeço por ficar conosco até o final do vídeo. Vamos conferir agora as oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho em Caratinga. Assistente de serviço de contabilidade, com ensino superior completo e experiência em contabilidade. Auxiliar de linha de produção,
com experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Balconista de padaria com experiência, contínuo com experiência, ensino médio completo, carteira de habilitação A e moto. Encarregado de estoque com experiência em peças de motocicleta e ensino médio completo. Estoquista com experiência e carteira de habilitação AB. Mecânico de motocicletas com experiência. Motorista de caminhão para rotas regionais e internacionais. É necessário ter carteira de habilitação C ou D. Motorista entregador com disponibilidade para serviço pesado. É necessário ter carteira de habilitação D, experiência e ensino fundamental completo. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. É necessário conhecimento básico de serviços de pintura, encanamento e parte elétrica. Operador de empilhadeira com experiência, carteira de habilitação B e curso de formação. Vendedor externo em Caratinga e região, com experiência em vendas, carteira de habilitação B e carro próprio. Vendedor no comércio de mercadorias, com carteira de habilitação D, experiência em vendas e ensino superior completo. Vendedor externo com experiência em vendas, carteira de habilitação B, veículo próprio e ensino fundamental completo. Devido à suspensão dos atendimentos presenciais do Cine, os interessados devem enviar cartas de encaminhamento pelo aplicativo Cine Fácil ou pelo portal Emprega Brasil. O endereço é empregabrasil.mte.gov.br. Chegou a hora de saber a previsão do tempo para a nossa região. Veja. Amanhã em Caratinga a previsão é de sol com poucas nuvens, mínima de 14 e a máxima de 24 graus. Em Ubaporanga, nesta sexta-feira, a previsão é de sol com poucas nuvens, a temperatura mínima é de 14 e a máxima de 25 graus. Em Santa Rita de Minas, o dia é de sol com algumas nuvens, mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Na última semana, tomou posse o Conselho Municipal de Cultura de Caratinga. O grupo tem por objetivo discutir as políticas públicas de apoio aos movimentos culturais da cidade. Caratinga possui um grande número de artistas em diferentes áreas, gêneros e estilos. A maioria dos produtores culturais depende de apoio governamental ou por parte de empresas para realizar seus eventos. O Conselho Municipal de Cultura vem para auxiliar as pessoas na elaboração de projetos e na implantação de políticas públicas. O Superintendente de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude de Caratinga conta que o município já teve iniciativas semelhantes, mas que foram extintas. Segundo ele, o que impulsionou o retorno das atividades foi a criação da Lei Aldir Blanc. Todo o processo para a posse do novo conselho aconteceu de forma virtual. A gente fez esse fórum online, que trabalhou-se muito para indicações de nomes das pessoas da sociedade civil e a do poder público. As indicações foram através das secretarias, é onde que funciona e que começa a se fomentar o conselho. Foi feito no dia 31 a posse do conselho, onde pessoas do poder público e militantes da cultura, música, teatro, produtores culturais, consciência negra, igualdade racial, e a gente vai trabalhar junto para que o conselho seja muito forte e que a gente possa conseguir grandes frutos para a cultura de nossa cidade. Juliana é uma das conselheiras desta nova formação. Ela atua em eventos artísticos e de promoção da igualdade racial. A expectativa dela é de que o Conselho amplie o alcance das iniciativas para que mais pessoas se sintam representadas na produção cultural da cidade. Sendo o Conselho uma instância deliberativa e consultiva, é necessário que as políticas públicas atendam de fato os anseios da população, cheguem até esse cidadão, o façam se sentir pertencente. Mesmo num momento tão delicado quanto o que nós estamos vivendo, onde nós estamos sendo e temos que ser muito criativos para dar conta, né, de passar por tudo isso sem deixar que a ansiedade nos consuma. E a gente sabe que a cultura, ela promove saúde, ela promove bem-estar, ela promove um senso de identificação para aquela pessoa no seu fazer, aonde ela está. Temos acompanhado alguns artistas aqui da nossa cidade, promovendo lives, promovendo encontros musicais aí, de uma maneira
muito cuidadosa e criteriosa, às vezes apenas o artista, o seu violão, se encontrando com o seu público e promovendo arrecadação para algumas instituições sérias da nossa cidade, né? Então a gente precisa aprender a olhar para a cultura, olhar para a arte e trazer para a nossa vida, porque ela nos enriquece, ela nos liberta, é uma forma de expressão necessária e Caratinga é um celeiro de arte e cultura. O panorama de hoje vai ficando por aqui. Nas nossas redes sociais, você consegue se manter atualizado sobre as principais notícias do momento. Lá você pode rever as matérias deste jornal, além de muitos outros conteúdos. E se quiser entrar em contato com a gente, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Muito obrigado pela audiência e companhia. A gente se vê amanhã.